Fala galera do Revisão, hoje eu te garanto e eu juro que você sairá desse vídeo perplexo com o que a humanidade descobriu nos últimos 100 anos. Roda a vinheta. Nosso vídeo é sobre atomística, mas eu não vou falar da história dos modelos atômicos, isso já foi abordado em outro vídeo, dá uma olhada aqui se você não viu. Depois que Born propôs seus 4 postulados em 1913, e nós já tínhamos essa ideia de elétrons e prótons, veio mais um cara chamado Sommerfeld, pouco tempo depois, em 1916, e propôs duas novas ideias, que a trajetória dos elétrons nas camadas era elíptica e não circular, como Born pensava. E que as camadas de energia poderiam ser divididas em subcamadas, ou subníveis. E essa é a teoria que a gente vai trabalhar durante o ensino médio, embora surgiram outras depois, por exemplo, questionando a natureza do elétron, se ele é uma onda, se não é. Como a gente não tem um super consenso da academia de qual teoria é correta, a gente não vê isso no ensino médio. A questão é, a trajetória do elétron é elíptica e as camadas podem ser divididas em subcamadas. Portanto, o que precisamos saber bem é que existe um núcleo formado por prótons e nêutrons e uma eletrosfera em volta desse núcleo onde os elétrons circulam. Agora o negócio vai ficar interessante. Se todos os átomos são feitos de prótons, elétrons e nêutrons, o que diferencia um átomo do outro? Qual é a diferença do oxigênio para o ouro, se os dois são feitos dos mesmos elementos? E eu posso ir além. Se eu sou feito de átomo, e você também, e todos os átomos são feitos da mesma coisa, qual a diferença de mim e de você? Pesado, né? Bom, aqui a gente vai responder o que diferencia um átomo do outro e o que diferencia eu de você a gente vai deixar no ar. Os átomos se diferenciam pelo número de prótons que eles possuem. É isso mesmo, se um átomo tem um próton, a gente chama de hidrogênio. Se o átomo tem 2 prótons, a gente chama de hélio. Se o átomo possui 79 prótons, é ouro. 80 prótons é mercúrio. Por um próton a mais, o cara sai de ouro e vai para mercúrio. E eu sei que você já pensou na sua cabeça, ah Felipe, então se a gente juntar os amigos, pegar o mercúrio e tirar o próton dele, a gente transforma ele em ouro? Sim, mas, e sempre tem um mas, você nunca vai conseguir tirar um próton de um núcleo e eu vou te explicar por quê. No núcleo nós temos prótons de carga positiva e o número de prótons é o que caracteriza o átomo. Além disso, temos os nêutrons de carga neutra com massa igual aos prótons, que servem meio que para amortecer a repulsão que acontece entre os prótons. E a interação entre próton e nêutrons é regida por uma força chamada força nuclear forte. Essa força é tão forte, mas tão forte, que ao invés dos prótons se repelirem por serem todos positivos, eles ficam ali grudados no núcleo. Ou seja, a força nuclear forte é tão forte que anula a força eletrostática de repulsão entre os prótons dentro do núcleo, sacou? Agora vamos à segunda revelação, que essa você vai ficar perplexo. Existe um imenso espaço vazio entre o núcleo que a gente acabou de aprender e a eletrosfera. A eletrosfera é formada por elétrons de carga negativa que possuem massa muito pequena. Para se ter uma ideia, a massa de um elétron é 1840 vezes menor que a massa do próton. Tanto que para calcular a massa de um átomo, nós nem consideramos o número de elétrons, somente dos prótons e nêutrons, que possuem massas iguais. E falando na eletrosfera, é nela que acontece praticamente toda a química. Porque o núcleo só vai alterar se a gente for fazer uma fusão nuclear, que é um negócio muito louco que a gente não vai fazer. Então, a química acontece geralmente na eletrosfera, que é quando os átomos são compartilhados com os outros átomos, etc. O núcleo fica estável praticamente a vida toda de um átomo. E a imagem que sempre nos mostram é um núcleo pequenininho e é uma eletrosfera um pouco maior, umas 10 vezes maior no máximo, em volta do núcleo. Mas se fossem mostrar uma imagem real, a eletrosfera teria que ser do tamanho de um estádio de futebol e o núcleo do tamanho de uma moeda de 5 centavos. É isso aí, a eletrosfera é do tamanho de um Maracanã e o núcleo é do tamanho de uma moeda de 5 centavos. Ou seja, mais de 99,9% do átomo é formado de vazios. Lembrando que nós somos feitos de átomos. É como se a gente fosse um grande vazio. Hello, darkness, my old friend. Para você ter uma ideia como essa ideia é bizarra, algumas pessoas fazem uns cálculos, prevendo que se a Terra não tivesse nenhum vazio, ela seria do tamanho de uma maçã. Enfim, isso não é super científico, mas faz muito sentido.
Outra consequência disso é quando eu toco a minha mão, os núcleos não estão se tocando. A sensação que eu tenho é que eu estou tocando um núcleo no outro, mas na verdade essa sensação é causada porque as eletrosferas estão tentando se repelirem. Então é a minha força tentando tocar e as eletrosferas tentando se repelirem. E chega um momento que essas forças se igualam, mas ainda assim fica um vazio entre as minhas duas mãos, embora pareça que não existe um vazio. Ou seja, a rigor, você nunca toca em nada. Por exemplo, você está flutuando na sua cadeira agora. Agora que conhecemos a natureza do próton e do nêutron no núcleo e dos elétrons na eletrosfera, vamos dar mais um passo para entender a ideia de isótopo, isobárico, isótono e isoeletrônicos. Bom, a gente já sabe que na natureza o que diferencia um átomo do outro, por exemplo, de mercúrio e de ouro, é o número de prótons que ele tem. E também sabemos que para manter esses prótons dentro do núcleo de forma estável, nós precisamos dos nêutrons. Entretanto, na natureza a gente tem prata, por exemplo, com 47 prótons, se estabilizando ou com 60 nêutrons ou com 62 nêutrons. E como a massa atômica é a soma do número de prótons mais o número de nêutrons, nós temos prata de massa atômica 107 e prata de massa atômica 109. Ou seja, ambos os átomos nós chamamos de prata, mas um se estabiliza com um número de nêutrons e outro se estabiliza com outro número de nêutrons. Ou seja, esses dois compostos são isótopos, porque possuem massas atômicas diferentes, mas ambos são classificados como prata, ou seja, elas ocupam o mesmo lugar na tabela periódica. Inclusive, isótopo quer dizer mesmo lugar. Agora, isobárica é quando dois átomos diferentes têm massas iguais, tipo o potássio, que tem 19 prótons e 21 nêutrons, e o cálcio, que tem 20 prótons e 20 nêutrons, ambos com massa atômica igual a 40. Os átomos isótonos são átomos diferentes, ou seja, com número de prótons diferentes, mas com o mesmo número de nêutrons. E por fim, temos os isoeletrônicos, que são átomos diferentes também, mas com número de elétrons iguais. E aqui tem que ficar atento. Até agora a gente falou sempre dos átomos que são neutros, ou seja, tem o número de prótons igual ao número de elétrons. Então, para ter o mesmo número de elétrons, precisaria ter o mesmo número de prótons. E nesse caso seria o mesmo átomo, e não átomos diferentes isoeletrônicos. Mas existem os íons, onde o número de prótons é diferente do número de elétrons. Por exemplo, o cloro-1, que é um ânion, porque recebeu um elétron e, portanto, ao invés de 17 elétrons na sua forma neutra, ganhou mais um e está com 18 elétrons. Então, um exemplo de átomo isoeletrônico é o magnésio 2+, que é um cátion, pois tinha 12 elétrons inicialmente, mas perdeu 2 elétrons e está somente com 10. E o átomo neônio, gás nobre maravilhoso, que já tem 10 elétrons na sua forma neutra, sacou? Agora vamos olhar mais de perto a eletrosfera. Born achava que as camadas dos prótons eram circulares. Aí veio Sommerfeld e propôs que as camadas eram elípticas e já jogou as ideias das subcamadas. Isso em 1916. Mas foi só em 1947 que um cientista chinês propôs uma forma prática e visual de como decorar como os elétrons são divididos nas subcamadas. No Brasil nós conhecemos isso como diagrama de Pauling. E embora Linus Pauling foi um cara muito embaçado do século XX, muito provavelmente não foi ele que inventou o diagrama. O diagrama mostra 7 camadas e seus respectivos subníveis e propõe que, para sabermos a ordem que os elétrons são distribuídos nas subcamadas, basta fazer uma linha diagonal no diagrama, a fim de chegar na ordem 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2 e assim por diante. Então vamos usar o exemplo do átomo de carbono. Seus 6 elétrons podem ser divididos nas subcamadas da seguinte forma: 1s2, 2s2, 2p2, totalizando 6 elétrons. Ou seja, a última camada, que é a camada 2, o carbono tem 4 elétrons, e sua forma mais estável é quando ele ganha mais 4 elétrons para a sua subcamada 2p, ir para 2p6, e ficar com 8 elétrons na última camada. Agora, para fechar essa aula pesada, a gente vai dar uma olhada na tabela periódica. Bom, faz um tempinho que a galera tenta agrupar todos os elementos numa tabela de forma organizada. Mas até 1800 só 34% dos átomos eram conhecidos. Aí ficava difícil propor uma organização legal. Mas durante o século XIX, vários átomos foram descobertos. E aí começou a borbulhar várias ideias de como organizar os elementos.
A proposta de organização que mais prosperou foi a de um russo, Dmitry Mendeleev, em 1869. Nesse ano a galera estava tentando entender o átomo, o Bohr não tinha nem nascido ainda. E esse russo, Mendeleev, tem uma história interessante. O pai dele morreu quando ele era criança e quando ele chegou na idade adulta, a mãe dele levou ele de cavalo durante 2.000 quilômetros até a Universidade de Moscou para ele estudar lá e quando ele chegou, ele foi recusado. Parece aquela história do Joseph Klimber, tá ligado? Qualquer um de nós ficaria chateado, abatido ou desmotivado, mas esse é Joseph Klimber. Depois os dois andaram mais 650 quilômetros até a Universidade de São Petersburgo, onde o seu pai tinha se graduado, e aí ele foi aceito. 10 semanas depois, a sua mãe morre e deixa a seguinte mensagem para o seu filho Mendeleev. Abstenha-se de ilusões, insista no trabalho e não em palavras. Busque pacientemente a verdade divina e científica. E foi esse cara que só estudou por causa de uma garra bizarra da mãe que criou uma tabela com padrões dos elementos, a tabela periódica. Na real, a tabela atual é um pouco diferente do que ele criou, mas ele deu uma força legal. Ela é organizada da seguinte forma: todos os átomos estão na ordem crescente de números atômicos, que vai de um próton, conhecido por hidrogênio, 2 prótons, o hélio, 3 prótons, o lítio e por aí vai. O número de prótons de um elemento fica na sua parte de cima e a sua massa fica na parte de baixo. Para saber o número de nêutron, basta subtrair o número de próton da massa. E para saber o número de elétron, se o átomo está neutro, é igual ao número de próton. Ah, Felipe, então por que a massa atômica tem número quebrado se a massa atômica é a soma de prótons e nêutrons e esses números sempre são inteiros? É porque na natureza a gente tem os isótopos, lembra? Os isótopos são os elementos iguais, mas com massas atômicas diferentes porque o número de nêutrons é diferente. E na tabela periódica a gente não coloca todos os isótopos. O que a gente faz é uma média ponderada, levando em consideração a quantidade de cada um que existe na natureza. Por exemplo, grande parte do hidrogênio que tem na natureza tem um próton só, nenhum nêutron e, portanto, tem massa atômica de 1. Mas, a rigor, existe na natureza, mas muito pouco, hidrogênios de massa atômica 2, ou seja, um próton e um nêutron. E existe hidrogênio de massa 3, um próton e 2 nêutrons. Mas como grande parte dos hidrogênios só tem um próton e, portanto, massa atômica 1, a média ponderada desses elementos dá a massa atômica para o hidrogênio de 1,01. Sacou? Outra utilidade da tabela que é muito importante você saber é que olhando onde o elemento está, dá para já saber e prever a sua distribuição eletrônica. Dá uma olhada nisso. No sentido horizontal, temos o período, que diz respeito a quantas camadas de elétrons os átomos possuem. O potássio, que tem 19 elétrons, por exemplo, e está no quarto período, tem sua distribuição eletrônica indo até a quarta camada, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e 4s1. Ou seja, sua última camada é de número 4, por estar no quarto período. Agora, no sentido vertical estão as famílias, que diz respeito a quantos elétrons esse átomo possui na camada de valência, que é a última camada. Na família 1A, conhecida por família dos metais alcalinos, todos os elementos têm um elétron na camada de valência, assim como o potássio. Na família 2A, conhecida por família dos metais alcalinos terrosos, todos os átomos possuem 2 elétrons na sua camada de valência, como por exemplo o magnésio, que possui 12 elétrons e sua distribuição eletrônica é dada por 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. E veja que o magnésio está no terceiro período. As outras famílias são a 3A, família do boro, 4A, família do carbono, com 4 elétrons na camada de valência, família do nitrogênio, com 5, calcogênio, com 6, halogênio, família 7A, com 7 elétrons na camada de valência, e por fim a família 8A, dos gases nobres, que possuem 8 elétrons na camada de valência, com exceção do hélio, que só possui 2 elétrons na sua última camada. E a galera que fica ali no meio a gente chama de elementos de transição. De acordo com a IUPAC, que é o órgão brasileiro que cuida das atualizações da tabela periódica, os átomos podem ser divididos em 4 tipos. O hidrogênio, à exceção das exceções,
os metais, que fazem parte de boa parte da tabela, em que a maioria deles são sólidos na temperatura ambiente, maleáveis e possuem brilho. O terceiro grupo são os ametais. Alguns são gases, outros são sólidos, mas em geral são elementos que na forma sólida são quebradiços, como o carbono, por exemplo. E por fim, os gases nobres, que na maioria são inertes, não misturam com ninguém. É aquela galera estável por natureza. E para fechar esse conteúdo, vamos dar uma olhada em mais duas características da tabela periódica: o raio atômico e a eletronegatividade dos átomos, que é bem tranquilo. É só lembrar que o frâncio é o elemento com maior raio atômico, ou seja, quanto mais para a esquerda e para baixo, maior o raio atômico. E o flúor é o elemento mais eletronegativo, ou seja, que mais gosta de ganhar elétrons, e portanto, quanto mais para a direita e para cima, mais eletronegativo é o átomo, com exceção da coluna dos gases nobres, é claro. É isso aí, galera, esse foi mais um vídeo de química. Se você gostou, deixa aqui nos comentários. Se tiver alguma dúvida, pode colocar aqui que a gente responde. Segue a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook. Se inscreve no canal para receber quando a gente lançar. E se você quiser apoiar o Revisão para continuar fazendo conteúdo gratuito, acessa lá apoia.se/canal Revisão. Qualquer contribuição ajuda bastante. Por fim, ouça um podcast do Revisão. O link tá aqui na descrição. Beleza? Falou, galera!